Boa noite, boa tarde, boa noite, todo mundo que está chegando. Mais uma live, ó, que legal. Hoje a gente vai falar sobre captação de recursos, vamos falar sobre esse contexto aí pandêmico, esse contexto, esse cenário de tantas incertezas. E hoje a gente vai estar aqui com a Daiane Dutra, ela que já está por aqui. Deixa eu então convidar aqui a nossa convidada para participar com a gente. Desejando uma ótima noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live. Ó, que legal, mais uma edição. Nossa convidada já está por aqui, Daiane Dutra, muito bem-vinda. Olá, Lucas, tudo bom? Beleza, que massa, que bom ter você por aqui. Você me ouve bem? Ouço muito bem. Legal, muito bom. Deixa eu só me ajeitar aqui. Ótimo, muito bom. Dai, seja muito bem-vinda à nossa live. Olha que legal, uma felicidade muito grande ter você por aqui. Estava Vou... ansiosa por esse momento. Achei que você Muito não ia bom. me convidar, Lucas. Claro que sim, você já participou do debate com a gente. Agora uma live. Para quem não sabe, Daiane Dutra já trabalhou comigo no Gapa Bahia muitos anos atrás. Ela chegou lá como estagiária de direito, então fui uma espécie de coordenador dela aí na parte jurídica. A gente fez bons trabalhos juntos, tem ótimas recordações. Um orgulho muito grande ver a trajetória de Daiane, daquela estagiária que chegou lá no Gapa que eu recebi, fiz a entrevista, para o que ela se tornou hoje, uma referência na captação de recursos, tem contribuído muito para o campo social, não só prestando serviço para as organizações, mas pensando o campo social, como fortalecer o campo social. Mas eu até estou quebrando um pouquinho aqui, Daiane, minha tradição, que eu geralmente não apresento os meus convidados. Eu digo quem são e toco a bola para a pessoa, para a própria pessoa se apresentar. Então, faz isso, apresenta então Daiane Dutra para a nossa audiência. Então, minha gente, boa noite. Agradecer a Lucas pelo convite. Estou muito feliz de verdade. Sou fã da plataforma, eu acho que legal, acho fundamental para as organizações as organizações nacionais, né? O quanto que é importante pensar no desenvolvimento institucional, na sua legalização. Então, muito bom a existência da OSC Legal para fazer esse apoio jurídico e o apoio institucional que é necessário para que a estruturação aconteça. Na verdade, eu sou da área do direito, né? Lucas falou aí, me formei em direito, mas acabei nunca advogando, porque eu fui para essa área dos projetos sociais. Depois de um tempo coordenando projetos, acabei me encontrando na área de captação de recursos, mas na verdade eu costumo me apresentar dizendo que eu sou uma mobilizadora de pessoas e recursos para por um mundo melhor, porque na verdade o mundo melhor é essa grande diretriz, esse grande horizonte que me move. E, na verdade, a captação de recursos foi uma forma que eu encontrei de ser um caminho, tanto para fazer acontecer projetos incríveis, né, que eu acabo conhecendo nessa trajetória, quanto também de apoiar outras organizações que estão precisando de um help nesse campo, né, para fortalecer esses conhecimentos sobre a captação de recursos e fazer com que esses projetos maravilhosos aconteçam a partir dos recursos financeiros. Mas sou, na verdade, uma apaixonada pela área social, pelo campo, me localizo muito fortemente nesse campo social, então já coordenei projetos na área de equidade de gênero, de resiliência climática, de desenvolvimento social, de enfrentamento à pobreza, e vejo que a captação de recursos é um desses caminhos que eu acabei desenvolvendo e que eu trago aqui para apresentar um pouco para vocês a minha perspectiva a partir dessa trajetória. Muito bacana, muito bom. Eu queria começar, Dai, falando sobre esse lugar comum, né, mas que é sempre bem-vindo a gente retomar, que é a importância da diversidade de fontes de financiamento. Todas as lives, se você vai falar sobre captação de recursos, vai ter que passar por esse ponto. É o óbvio, mas é o óbvio muito bem-vindo, que tem que ser falado, que eu acho que é a dica básica, né, essa, a questão da
diversidade, né? Diversificação das fontes de financiamento. Seleção de projetos públicos, seleção de projetos privados, doador individual, empresas, financiador internacional. Enfim, fala um pouco para a gente disso. Assim, a minha defesa, eu acho que muito de quem trabalha na área de captação, é fazer com que as organizações não fiquem dependentes de uma só fonte. Então, é muito importante que as organizações conheçam todas as possibilidades, e elas realmente são diversas, e procurem entender qual dessas alternativas, dessas fontes, são cabíveis, cabem no perfil da sua organização. Então, o que a gente vê, por exemplo, é muitas organizações muito focadas nos editais. Os editais são super importantes, né? Eu sou defensora dos editais, acho que, inclusive, as organizações estão cada vez mais escrevendo melhor projetos para editais, mas não pode ser a única estratégia da organização. As organizações precisam entender que existem outras alternativas. Então, hoje você falou aí, né, do convênio público, tá cada vez mais escasso, mas ainda existe aí um lugar para ele. A gente tem as fundações internacionais, as agências de cooperação, os institutos empresariais que estão entrando como um player muito relevante nesse momento. E a gente tem as doações de pessoa física, que assim, na nossa história, em toda a história da filantropia, nunca esteve tão propício para fazer para começar uma estratégia de captação de recursos por indivíduos por conta da nossa cultura de doação que vem numa crescente, que acaba sendo uma oportunidade para que as organizações aproveitem. Então, dentro daquela pizza, né, que a gente chama aquela pizza do orçamento da organização, é muito, muito importante que a organização procure diversificar essas fontes, né? Entender que é preciso alimentar várias estratégias para que essas estratégias deem retorno. Às vezes, uma fonte lá na pizza, né, do orçamento, ela dá um recurso muito pequeno em relação ao todo dessa pizza, né? Se a gente for falar, por exemplo, numa organização que queira agora começar uma estratégia de captação de recursos junto a indivíduos, a pessoas físicas, possivelmente, no primeiro ano, não vão ser recursos em volume que vão retornar para essa organização. Mas se essa organização tiver um olhar a longo prazo, mantendo consistência, mantendo relevância, pode ser que esse volume cresça e consiga ou se equiparar a outras fontes ou ultrapassar. E é super importante que essas fontes que são menos carimbadas, né, que não é um recurso carimbado, porque quando você tem um projeto de um edital, você tem ali o orçamento com recursos que são carimbados. Então, você tem que gastar o recurso X a partir do, sei lá, transporte e tal, com alimentação. Quando você começa a investir em outras estratégias, como a captação de recursos de indivíduos, você tem mais liberdade para fazer o desembolso desses recursos de acordo com a decisão da organização, sendo bastante flexível. Então, diversificar é o nosso mantra mesmo, né? A gente tem que falar cada vez mais da diversificação das fontes, para que as organizações tenham cada vez mais independência e encontrem essa autonomia financeira que possa gerar essa sustentabilidade para a organização. Muito bacana. Então, diversificar é preciso, né? Sempre. Queria que você desse uma perspectiva, né? Você que também é estudiosa do campo, enfim, muito nova, mas já com um estudo, com uma bagagem muito importante, muito interessante. Você falasse um pouco dessa diferença, né? Do que você vê na captação agora, nesse momento, para 30 anos atrás, por exemplo, talvez menos, enfim, mas fazendo um percurso histórico aí dessa captação, considerando, inclusive, e nem vamos entrar ainda no momento de pandemia, vamos deixar o momento de pandemia aí, não vamos falar desse cenário, a gente entra no momento de pandemia, que é um momento muito específico, né? E a gente vai falar um pouco sobre o monitoramento das doações que a BCR fez e tal, mas vamos falar um pouco dessa diferença histórica.
No início da filantropia, e aí localizando um pouco dentro do processo democrático, ali na década de 80, a gente tinha um momento em que os recursos internacionais chegavam de uma forma muito fluida no Brasil. Então, naquele momento, as organizações precisavam estar cada vez mais conectadas com o campo, né, com a base, né, com os territórios e trazendo possibilidades de impactar em fazer transformações na vida das pessoas. Se a organização conseguisse comprovar isso, ela não precisava elaborar projetos muito robustos ou participar de uma chamada pública de seleção, porque existia esse movimento da filantropia internacional de colocar recursos para melhorar a situação do Brasil. Com o passar do tempo, a gente tem alguns marcos, né? Por exemplo, a gente tem a chegada da internet, né? Que traz um rebuliço danado dentro do campo. A gente tem a chegada dos smartphones, então cada vez mais estamos cada dia mais conectadas e cada vez mais acessando informações. Então, as ferramentas e as técnicas começaram a entrar de forma muito natural na vida das organizações, principalmente naquelas organizações que precisaram pensar as suas estratégias nesse novo mundo mais conectado, com mais informações. E a própria filantropia, as próprias agências internacionais, as fundações, começaram a se movimentar de forma que tiveram um impacto também nas organizações internacionais. Então, assim, nos anos 2000, por exemplo, a gente viu a retirada de vários escritórios, o fechamento de vários escritórios de organizações internacionais que, naquele momento, injetavam recursos no Brasil. Então, muitas das organizações se viram, naquele momento, numa crise e que tiveram ou que reduzir suas equipes, reduzir o seu escopo, ou mesmo reduzir assim, drasticamente o exercício das organizações. Muitas organizações fecharam nesse momento e muitas conseguiram sobreviver e se reestruturar suas estratégias. O que a gente vivencia hoje é meio que um refluxo, né, desse momento. Sim, tem um marco muito importante, né, a partir dos anos 2000, que a gente entra numa fase mais progressista, em que a gente tem um governo mais progressista e com um olhar mais sensível para o trabalho de organizações sociais no campo. Então, esses convênios governamentais era algo que você via com muita mais facilidade do que você vê hoje em dia. Então, algumas organizações nesse momento começaram a pensar a sua sustentabilidade de uma forma mais profissional, e aí o que eu trago principalmente como a principal diferença, se você for me perguntar, Lucas, me diga qual é a principal diferença. Eu digo que a profissionalização dessa atividade dentro das organizações, então a captação de recursos cada vez mais começa a ter espaço dentro das organizações, de modo a pensar não somente o futuro das organizações, mas o presente, de modo que as organizações consigam se organizar para responder aos contextos dos anos seguintes. A gente vivenciou esse período mais progressista, inclusive com a economia no Brasil, com melhores respostas para o cenário como um todo, mas aí a gente, nos últimos anos, vivencia um processo de crise econômica, nesse momento de crise sanitária, que aí tem impacto no econômico, no social, né? E aí acaba impactando o setor como um todo. E aí, nesse momento, a gente vê
uma nova movimentação de generosidade, né? A gente vendo uma pesquisa que saiu recentemente do IS, a gente vê assim que a generosidade salvou vidas na pandemia. Então as pessoas realmente viram a necessidade de serem mais solidárias com o próximo, com organizações que pensam em produzir mudança. Porque realmente precisou de uma união, né, de todo mundo para tentar responder a isso. Então, se eu fosse falar nessa diferença, assim, seria, primeira coisa, profissionalizar, e o segundo, de pensar a filantropia hoje como parceria, e não mais naquele momento em que tinha um olhar mais de cooperação, né, de recursos financeiros serem colocados no Brasil numa outra relação. Hoje a gente tem uma coisa muito mais de parceria, de dar as mãos, tanto em indivíduos quanto em parcerias institucionais, para a gente ver mudar realmente a realidade. Muito bacana. Queria trazer, então, atualizar, então, a nossa discussão para o tempo da pandemia, né? Aproveitar para cumprimentar aqui o JP Vergueiro, da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Um beijo para você, querido JP. Esteve aqui com a gente, parceirão também. Nós que também já discutimos aqui um pouco também de captação de recursos com ele. Ivanzinho, querido, tá aí também. No companheiro do Daiane, vereador lá no Recife, fazendo um grande trabalho, um mandato excelente, tem feito um trabalho significativo lá em Recife, a quem também cumprimento. Ivanzinho, um grande abraço para você, querido. Muito do seu trabalho. Bom, mas voltando aqui para a nossa questão, né, aproveitando que o JP Vergueiro está por aqui, falar então do monitoramento, né, que a BCR faz das doações, enfim, e trazendo para esse momento da pandemia. Como é que a pandemia afetou, como é que tem afetado, enfim, faz um pouco dessa avaliação para a gente aqui, para a nossa audiência. Então, Lucas, uma coisa que a gente acha que sempre acontece em momentos de crise é que as pessoas ficam, não doam. E isso não é verdade. Geralmente, em momentos de crise, as pessoas são mais solidárias. E se a gente olhar para a história, a gente vai conseguir ver evidências de que isso é verdade. O que aconteceu na pandemia foi justamente isso. A gente viu ali um boom de campanhas, né? Campanhas principalmente lideradas por coletivos, associações, comunidades muito localizadas, buscando responder a tempo os impactos que a pandemia causou e estava causando naquele momento nas pessoas, e aí com destaque para o acesso a alimentos, né? Então, a gente viu muitas campanhas de acesso a alimentos naquele momento. Nós vimos também, a gente bateu vários recordes, né, no ano passado de doação. A gente viu que as empresas também entraram como um player importante nesse momento. Então, grande parte das doações, inclusive que estão contabilizadas no monitor, vieram, né, das empresas. E você tem um momento em que o mundo todo, né, acabou se unindo para responder a essa crise sem precedentes. Então, foi um momento que a gente viu as pessoas doando, né, as pessoas doando, pessoas desconhecidas, né? Essa pesquisa que foi lançada pelo IDES fala sobre isso. 3 bilhões de pessoas no mundo ajudaram um desconhecido em 2020. Então, por isso que eu falo que a generosidade salvou vidas, porque movimentou muito realmente. O Brasil, que nunca teve assim, grandes destaques, né, nessa cultura de doação, cresceu 14 posições no ranking de cultura de doação. Inclusive, uma curiosidade é que países em desenvolvimento passaram a doar mais
do que países desenvolvidos. Então, vocês vejam que o quanto que o nosso sentimento de solidariedade, né? O quanto que a gente tem isso mesmo assim enraizado, de a gente ajudar as outras pessoas, como é isso é muito forte. E uma outra coisa que a pandemia colocou num debate assim, muito forte no campo, que aí já dá uma outra live, viu, Lucas? É como que as fundações internacionais, as agências internacionais que historicamente doaram para o Brasil, precisam cada vez mais flexibilizar, né, a prestação de contas, flexibilizar o uso dos recursos, porque no momento como esse de pandemia, e aí foi um exercício muito grande também para esses investidores sociais, né, porque foi um momento que demandou fazer esse exercício, é preciso cada vez mais desburocratizar o processo da captação, de você ter um recurso internacional ou de algum investidor social do próprio Brasil, para que você realmente consiga chegar em organizações estratégicas que nem sempre têm um CNPJ, que nem sempre estão organizados dentro de um estatuto. Então, assim, essa discussão que hoje permeia o campo é fundamental, porque fala em dar acesso a esses recursos, em democratizar esses recursos para mais gente. Muito bom. Eu participei, em parceria com a plataforma Miroski, com outras entidades, de uma reunião com a União Europeia, né, com uma representação da União Europeia em Brasília, e essa discussão estava na ordem do dia, né, a flexibilização, como a União Europeia podia fazer para que esses recursos, de fato, pudessem chegar às organizações. Isso foi antes da pandemia, mas num contexto político que a gente está vivendo, que é desfavorável às organizações, e já se falava, já se pautava essas questões já naquele momento. O que você está trazendo é exatamente o avanço dessa discussão, e para um contexto de pandemia, o quanto ela é mais relevante ainda, o quanto ela é ainda mais contundente nesse sentido. Muito bom. A gente vai falar sobre essa pesquisa do IDES, você citou aí 2 vezes, vai falar sobre isso, mas antes eu queria aí aproveitar o pessoal, dizer a todo mundo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui com a Daiane Dutra falando um pouco sobre captação de recursos, nesse contexto aí de certezas, e queria convidar todo mundo, dia 5 e 6, né, que também é conhecido como quinta e sexta, nós vamos estar na Caravana Miroski, no Amapá, com as organizações do Amapá, junto com a plataforma Miroski. Então eu vou estar lá junto com o pessoal, vou falar na quinta-feira sobre os desafios da contratualização, das parcerias, do marco regulatório. No dia 17/8, então 17 de agosto, live Miroski Legal, daqui a 15 dias, né, daqui a 2 semanas, a gente vai estar aqui falando sobre a implementação do marco regulatório do Miroski no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Vamos estar com a Maristela Guassi, com o César Manhães, que são da Escola de Governo lá do Espírito Santo, vão estar aqui falando, eles já percorreram todos os municípios do Espírito Santo. Ninguém melhor do que essa dupla para falar, então, sobre o estado da arte do Miroski lá no Espírito Santo. Dia 31 de agosto, para fechar o mês com chave de ouro, a gente vai estar falando sobre entidades religiosas no debate OSC Legal, a importância desses atores sociais que são as entidades religiosas, e a gente vai estar com 3 convidadas, 3 mulheres convidadas sensacionais. Andréa Fonseca, da Saveri Contabilidade, de Minas Gerais. Vamos estar com a Camila Chagas, que está aqui. Um beijo para você, Camila. Chegou aqui agora também. Advogada que está trabalhando aqui, tem feito um trabalho muito bacana aqui na Bahia, também com terreiros, com quilombolas, enfim, muito interessante. E com a querida Thaís Amorim, que é uma referência, que tem o trabalho dela, Direito Eclesiástico, está lançando agora uma nova edição do seu livro clássico sobre o tema. Então, logo, então, nesse debate, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco mais como está o cenário e de quando vai ser efetivamente o lançamento. Está previsto para setembro. Então, dia 31, debate sobre entidades religiosas. E aproveitar também que a Camila, a outra Camila, não é a Camila Chagas, a Camila Halush chegou aqui, ela que é do SBSA Advogados, e anunciar para vocês que a gente lançou hoje texto novo do OSC Legal sobre MEI. O nome do texto é MEI e OSCs, normas e cuidados. Então, falar um pouco sobre MEI,
né, sobre microempreendedor individual. Pode as organizações? Essa é uma pergunta muito comum, né, Daiane? Se as pessoas perguntam, e a gente pode contratar MEI? Pode, mas tem que ter cuidado, tem normas e tem cuidados. Então, uma parceria sensacional do Oscar Legal Instituto com o SBSA Advogados. Esse texto é de Laís Figueiredo Lopes, Paulo Estorto e Camila Alux. Muito honrado com a parceria que tiraram aí o seu tempo, a sua expertise para escrever um pouco para a gente, para as organizações e para o nosso público. Então, ó, vai lá no nosso site, já pode clicar lá que o texto já está disponível. É MEI e OSC, Normas e Cuidados. Muito bacana. Vamos voltar então, Dai. Vamos falar um pouco. A agenda é intensa, hein? A agenda é intensa, não para não, é muita coisa. Isso porque hoje não deu para colocar aqui os parceiros, as atividades que os parceiros mandam, senão a gente ia ficar uma semana só dando agenda. Mas vamos lá. Então, movimentar o campo, a gente está aqui para movimentar o campo, exatamente. A ideia é sempre essa. Dai, você citou 2 vezes a questão da pesquisa do IDES, da pesquisa sobre doação do IDES. O IDES é uma instituição super importante, né? Então, fala um pouco para a gente dessa pesquisa, para a gente poder entender desse contexto. É uma pesquisa fundamental, sai todos os anos. Existia uma grande expectativa nessa especificamente, né? Porque a gente queria ver os dados a partir do que a gente vivenciou na pandemia. E aí realmente foram dados assim, bastante animadores. Né? A gente que está precisando de boas notícias, né, Lucas? Foram resultados assim animadores, porque realmente nunca antes no mundo a gente vivenciou números tão expressivos de generosidade, de solidariedade das pessoas. Então, foi uma pesquisa, é uma pesquisa excelente, então eu super indico para quem quiser se aprofundar. Está disponível no site do IDES, e é uma pesquisa super completa. Você vai conseguir ver nesse mapa do mundo, né, como se movimentou assim, os doadores e doadoras, como se movimentou a filantropia como um todo, e vai ver dados aqui do Brasil. Porque uma coisa, Lucas, que é muito importante dizer é que, e você acabou dizendo na fala agora há pouco, que o que a gente vivencia hoje não necessariamente não é o que a gente já não estava no percurso, sabe? A gente já estava no caminho de algumas mudanças, e aí a pandemia um pouco que acelerou essas mudanças. Então, por exemplo, o Brasil já estava numa crescente na cultura de doação, por exemplo. A gente tinha ali uma estagnação de alguns critérios, mas a gente vinha numa crescente. Quando a gente vivencia esses momentos de crise, a gente tem picos de doação no mundo todo. E em todas as crises, como eu disse, se você for ver pela história, você vai conseguir identificar isso. O que nos cabe depois desse momento é manter o engajamento dessas pessoas que doam, sensibilizando elas de como é importante doar. No Brasil, especificamente, a gente tem uma doação muito vinculada a esse sentimento de solidariedade, enquanto em outros países do mundo a gente tem algo muito vinculado, por exemplo, ao engajamento. Então, assim, eu dou para a sua causa porque eu quero ver acontecer essa mudança, né? No Brasil é diferente. Mas não significa que também aqui a gente não vivencia um momento muito propício para manter essas pessoas engajadas. Muito dificilmente essa cultura de doação vai despencar. O que cabe é para a gente, assim, que trabalha com captação, com organizações sociais, é fazer com que essas pessoas se mantenham sensibilizadas e engajadas, entendendo a importância da doação. Não somente como algo que você vai ajudar alguém ou alguma causa, mas algo que também significa que é um instrumento de participação e de mudança de cenário. Então, essa pesquisa do IDES veio aquecer assim, o coração para dizer que a gente tem um momento propício, que nesse momento tão difícil também é um momento de entender que tem aí algo que pode florescer
dentro do campo. Então, convido a todos e todas que estão assistindo aqui de ler mesmo essa pesquisa, até de fazer uma comparação dos anos anteriores, porque aí vai se animar bastante ao ver que a gente cresceu 14% no ranking dos países não é uma coisa, assim, algo muito difícil de acontecer. A gente estagnou durante muito tempo no Brasil, então a gente vive realmente um momento especial aqui e no mundo. Muito bacana, muito bom. Queria aproveitar para cumprimentar aqui o pessoal que está chegando. Um que perguntou aqui, meu computador hoje resolveu também não ajudar. Então está sendo aqui só nessa telinha e apresentar, pegar as perguntas e ver aqui na telinha é difícil, viu, gente? Mas quem perguntou o site é o www.osclegal.org.br. Então tá lá todos os artigos anteriores e o mais novo tá lá em destaque, que é MEI e OSC, normas e cuidados da turma lá do SBSA Advogados, 3 advogados, Laís Lopes, Camila Arluz e Paula Estorto. Nosso texto novo lançado hoje, então, em primeira mão aí para nossa audiência. E aproveitar para cumprimentar aqui o pessoal que está chegando, Casa Francisco Assis, o Robson de Correia, do pessoal dos promotores legais populares aqui da Bahia, Elda Oliveira, Manuela Baense, Leandra Moedo, Marcos Correria, Poliane Mariano, o Dário Magalhães, Isabelle Almeida, enfim, a turma que está aí assistindo a gente. Dai, o que você então destaca? Você falou desse cenário, falou do cenário internacional, trouxe a pesquisa do IDES, a gente divulgou em nossos canais também a pesquisa do IDES, o lançamento da pesquisa do IDES. O que você destacaria, então, né, enquanto desafio nesse cenário pandêmico? Olhando para esse cenário pandêmico, a gente falou um pouco do ranking de doações que melhorou, né, a solidariedade fluiu, acho que isso é importante destacar. Mas me diz um pouco o que você destaca desse cenário pandêmico. Lucas, uma coisa que é muito importante, assim, que eu gostaria mesmo, assim, de que as organizações acolhessem, seria realmente mudar o modelo mental da organização para acolher a captação de recursos. E aí, com isso, eu não quero dizer que precise contratar uma pessoa, se puder, maravilhoso, né? Ter uma pessoa na captação de recursos. Mas, se não for possível, importante que as organizações incluam na sua rotina uma rotina que tenham tarefas de captação de recursos. A gente se preocupa tanto naqueles momentos de elaboração de projetos, então todo mundo se dedica, todo mundo se reúne, senta, escreve um projeto maravilhoso, mas são momentos pontuais, então a gente precisa incluir na nossa rotina uma busca ativa por editais, de mapear quem são os investidores sociais, que tem a ver com o perfil da sua organização, e aí você pode começar a criar um relacionamento com eles para além dos editais. Você pode fazer um teste, por exemplo, de começar uma campanha de pessoa física. Não precisa ser uma campanha gigante que você vá ter grandes investimentos. Você pode começar com algo pequeno, com pessoas mais próximas, com o que a gente chama do primeiro círculo, e depois ir expandindo isso. Mas o que é muito importante é que esse modelo mental das organizações mude. E aí, falando em modelo mental, tem uma outra coisa que eu acho que é um super desafio, Lucas, que é incluir nas organizações processos mais ágeis de gestão. Boa. Inclusive, trazendo a gestão de risco. Que a gente viu nessa pandemia o quanto que é fundamental você ter uma possibilidade de reunir a equipe e fazer uma boa gestão de risco. No momento em que o cenário, você fecha o olho, não consegue ver nada, você tem que saber, você tem que ter a capacidade de quase que diariamente mudar as suas estratégias e fazer com que ela dê certo mesmo assim. Então as organizações mudarem nesse momento que é um momento que para mim, na minha cabeça, assim, a gente está vivenciando uma transição dentro do campo social, a partir desse olhar da captação, seria o momento das organizações mudarem. E um desafio, que eu não sei nem se é um desafio, mas talvez seja algo assim, uma preocupação,
é que as organizações façam essas mudanças o mais rápido possível, para que dê tempo, né, de acomodar todas as mudanças que a gente está vivenciando. Então, cada vez mais técnicas e ferramentas digitais ocupando o nosso dia a dia, né, ocupando a nossa rotina de trabalho. Então, logicamente, vai ocupar as formas como a gente se relaciona com o mundo, com os nossos investidores sociais. Então, eu acho que assim, é o momento de olhar para o que nós estamos vivenciando e tentar construir cenários que vão responder, né, a esse presente e futuro, porque eu não gosto de falar mais presente e futuro, e que vá colocar a sua organização numa posição em que vai mais aproveitar oportunidades que o momento traz, como essa cultura de doação, e conseguir visualizar possibilidades para garantir a sua autonomia financeira. E uma coisa que eu gostaria de falar, antes de seguir para você de volta, Lucas, é o quanto que é importante dizer que não significa que isso vai ser fácil, né? Porque aqui eu estou falando da cultura de doação, resultados animadores, mas a gente sabe quanto que é difícil para as organizações se reposicionarem nesse momento. É extremamente desafiante tentar entender como se posicionar nesse momento, como dar conta de tudo. Ah, Daiane, profissionalizar, mas às vezes eu faço tudo sozinha na minha organização. Não é realmente um momento tranquilo, é um momento super desafiante e por isso que existem hoje ferramentas, plataformas como o OSC Legal, sabe, que estão aí para colaborar com esse processo, para A dar BCR, Fala Aberta do Terceiro ABC, Setor. exatamente, com vários conteúdos disponíveis para quem quiser entender um pouco melhor sobre esse campo e realmente começar a produzir, a promover mudanças, nem que sejam pequenas, para que a sua organização consiga reprogramar essa rota a tempo. Eu vou só responder então uma pergunta que chegou aqui do parecerista. Ele pergunta se só a CIP pode receber doação ou ONG qualificada como OSC pode receber também. Querido, duas coisas, tanto a CIP quanto a OSC, né, qualificada como OSC, digamos assim, elas podem receber doação, porque a rigor elas têm natureza jurídica da associação ou de fundação e, né, do jogo receberem doações, não há problema nenhum. A OCIP, de fato, é uma qualificação, né, ela tem natureza jurídica, como disse, já da associação, a rigor, e se qualifica quanto a CIP, e o caso de OSC não é uma qualificação, é uma terminologia jurídica, né, uma terminologia criada ou trazida, estabelecida pelo marco regulatório, pela Lei 3.019, pela Lei de Parcerias. Né? Pela Lei de Parcerias, organizações da sociedade civil são associações, fundações, entidades religiosas que, né, atuam com projetos sociais e as cooperativas de caráter social. Então, sim, ambas podem receber doações, e é um pouco isso que a gente está falando aqui. Então, aproveitar para dar um abraço aí para a Zeneide Dantas, Zeneida Lustosa, o Breno Coelho, André Noronha, o Vinícius Ventura, captador de recursos também, grande parceiro, tá aí. Pessoal da APAI de Lajinha e todas as APAIs que fazem um trabalho magnífico por esse Brasil inteiro. Mariana da Mata, minha mãe tá aí também, um beijo. Doutora Lília Azevedo, querida, procuradora aqui do município de Salvador, né, no Júlio das Pretas, a gente homenageou ela e ela recebeu homenagens de várias entidades. Eu acho isso super interessante, super importante registrar, porque a doutora Lília é uma querida, merece todos os aplausos e todas as homenagens possíveis. Vamos lá, Dai. Me diz uma coisa, diante dessas questões todas que você coloca, desses cenários, pontos positivos, pontos também nem tão positivos, me diz, é momento das organizações investirem, por exemplo, em estratégias junto a pessoas físicas, né, mesmo nessa crise? Esse é um momento oportuno? Então, Lucas, essa é uma pergunta que vem aparecendo muito.
Principalmente porque a galera tá falando assim, ah, mas Daiane, nessa crise que a gente está vivendo, a gente vai começar agora uma estratégia nova. É hora de começar, nem que seja um teste. E aí você pode começar, isso como eu falei, num grupo pequeno, com um objetivo menor, que seja e que disso vá gerando pessoas engajadas que acabam se tornando pessoas que são apoiadores e apoiadoras da sua causa e que disso possa virar uma campanha mais robusta. Mas nesse momento, se respondendo assim a sua pergunta, Lucas, eu investiria num teste para que as organizações consigam se visualizar nesse cenário, assim, sabe? Se é possível se é possível ter retorno nisso, como eu disse no início, o retorno não é tão volumoso, mas se você fizer um planejamento a longo prazo, talvez você tenha um retorno positivo mais para frente. Nesse momento é tudo estratégia, tudo teste. Na captação de recursos a gente fala tudo é teste. E não necessariamente existe receita de bolo para tudo. Então, às vezes, o que é bom para a sua organização não é boa para outra organização. Então, nem todas as organizações vai conseguir acolher uma estratégia de captação de recursos de indivíduos, porque realmente é um processo minucioso, né? Você tem que pensar desde como atrair esses doadores individuais, essas doadoras individuais, quanto como manter essas pessoas engajadas, porque senão depois a conta não fecha, você tem que atrair, né? Então você tem o investimento de atrair esses e essas doadores, mas você também tem que ter estratégias de manter essas pessoas na base, né? Tem um estudo que fala que nas campanhas de doação, só depois de 10, 11 meses é que você vai começar a ter um retorno positivo, né? Assim, vai ficar no azul depois dessas pessoas entrarem. Mas assim, eu estou super incentivando, né? Principalmente porque muitas organizações ou associações ou coletivos iniciaram os testes no ano passado. Então, aproveitar essa cultura de doação, eu acho que é algo que não vai fazer mal para a sua organização, pelo contrário, pode ser muito estratégico em médio e a longo prazo, se essa curva da cultura de doação for crescer, como na minha opinião, ela vai se manter numa crescente. Muito bom. Eu queria aproveitar aqui para cumprimentar o advogado Joseni Teixeira, ele que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, grande advogado também do setor, tem contribuído sobremaneira para o campo. Dizer, ó, doutor Joseni, está convidado para participar de uma live aqui com a gente, tá bem? Já deixar aqui o convite no ar. E não pode recusar. O convite aqui é público, é no ar, então já está, né, é uma intimação quase, tá bem? Um grande abraço para você, espero que a gente possa conversar aí, agendar aqui uma data para você vir conversar com a gente também, tá bom? Dai, bom, eu queria só falar, você tem uns projetos aí que você está fazendo com o Armani, que é um grande referência do setor, você tem um podcast, tá com um canal novo no YouTube, fala pra gente aí, apresenta pro pessoal esses canais, porque são muito bacanas. Outro dia eu ouvi o podcast, fiquei super empolgado, muito bom, os vídeos também, né, muito bacanas, enfim, fala pra gente um pouco, fala pro pessoal desse trabalho que você tem feito no canal, podcast, tudo isso que você tem aprontado aí nesses últimos tempos. Não, então vou aproveitar e já vou convidar quem ainda não me segue a me seguir, porque eu atualizo quase que diariamente os conteúdos sobre captação de recursos, porque o meu objetivo é democratizar esse conhecimento para mais organizações, para que a captação de recursos não seja um obstáculo para realizar projetos incríveis como o da sua organização. Então, segue lá o meu perfil, porque tem muita novidade quase que diariamente. E aí tem o meu canal no YouTube, que aí vocês vão encontrar o link na bio, que também eu trago conteúdos num tempo maior, né, do que é possível no Instagram.
sempre conteúdos que vão te trazer também mais conhecimento sobre como você pode integrar novas rotinas na sua organização. Tem um podcast, né? A Minha Veia Ativista achou necessário que nesse momento em que a gente está vivenciando um momento nessa semana a gente teve o dia de sobrecarga da Terra, né? Então a gente precisa realmente pensar em como a gente vai reprogramar a rota. O nome do podcast é Reprogramando a Rota. Então a gente tem que entender como é que Muito bom. Como é que a gente vai colocar em prática novas formas de se relacionar com o mundo. E aí, quando eu falo com o mundo, eu não falo só do meio ambiente, porque quando a gente fala de impacto no meio ambiente, a gente fala de impacto diretamente nas pessoas que são mais vulneráveis. Então, a gente está falando também de pessoas. Então, Reprogramando a Rota é essa minha veia ativista. E que aí eu promovo alguns bate-papos com ativistas que passaram ou estão passando pela minha vida. E aí o canal está disponível e tem um curso também, um curso completo sobre captação de recursos, numa perspectiva de que as organizações estejam preparadas no momento em que a gente passar por tudo isso, porque a gente vai passar, estejam preparadas nas novas técnicas. Então, vocês também podem ter acesso no daianedutra.com. Então o curso está no seu site, daianedutra.com, e você também tem um canal no YouTube que você traz várias dicas. Eu vi uma das dicas que eu fiquei impressionado, até eu apliquei, né, anotei lá os passo a passo que você deu, fiquei pensando o quanto a gente estava fazendo ou não naquela linha. Muito bacana. Recomendo fortemente. Fala de novo qual é o canal no YouTube para o pessoal assistir. Cara, eu não sei eu não sei o link tá na bio do meu perfil. E se você entrar no daianedutra.com, você vai chegar lá também. Né? Vai chegar lá. Ok. Um abraço aí pro Oscar Moreira também, faz um trabalho muito bacana também, advogado que tem feito, também contribuído sobremaneira aí para o campo. Já falamos outro dia aí, parcerias virão. Então, Oscar, um grande abraço para você também. Pessoal aí, Everton Prainha, todo mundo que está chegando aqui agora. Reiterar aqui os convites, pessoal, dia 5 e 6, ainda essa semana, Caravana Miroski, para o pessoal do Amapá. A gente vai estar conversando lá com as entidades do Amapá sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Eu vou falar na quinta-feira sobre os desafios, né, das parcerias entre organizações de poder público, a aplicação do marco regulatório, enfim, falar um pouco dessa experiência. Vão ter outras pessoas também que vão falar na quinta, na sexta, vai ser muito bacana. Tá aí, a Mariana da Mata tá aqui, ó, disponibilizando no nosso chat o YouTube seu, que é youtube.com/Daiane Dutra. Muito bom. Mariana da Mata, muito obrigado, viu? Ajudou a gente aqui. Meu computador não ajudou, então você pode ajudar muito, muito obrigado. Continuando aqui os convites, dia 17 de agosto, live, olha que legal, aqui nesse mesmo bate-canal, aqui no Instagram, 18 horas, 17 de agosto, implementação do Miroski nas organizações no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. A gente vai estar com 2 professores, né, instrutores da Escola de Governo lá do Espírito Santo, que são a Maristela Guache e o César Manhães. É uma dupla muito bacana, muito afinada. A gente já fez uma atividade junto lá presencial, quando se podia fazer isso. Em 2018, acho que 2019, eu estive lá no Espírito Santo, nós falamos juntos, foi muito bacana. E agora, às vezes, e é a nossa primeira live, né, que vai ter de conjunto, né? Porque antes o Instagram só deixava fazer com uma pessoa, agora ele deixa fazer com mais gente, então nós vamos agora testar isso também. Então, como eles trabalham muito juntos, são muito afinados, dessa vez, nós vamos fazer a primeira live de dupla de convidados aqui, e tenho certeza que vai ser um sucesso, porque eles fazem um trabalho fenomenal, já percorreram todos os municípios do estado do Espírito Santo fazendo treinamento, e eles, mais do que ninguém, têm condições de descortinar esse cenário de como está o Miroski no Espírito Santo. Dizer para vocês que no final do mês, dia 31 de agosto, a gente vai ter o debate, olha que legal, sobre entidades religiosas, então fica atento, fica atenta. A gente vai estar aqui com a Andréa Fonseca, da Saveri Contabilidade, a Camila Chagas e a Thaís Amorim, que é a autora do livro Direito Eclesiástico, está lançando uma nova edição desse livro, vai estar aqui com a gente falando desse lançamento e de diversas coisas. A gente vai falar um pouco dicas práticas e também como é que está o cenário das entidades religiosas, né, no contexto das organizações da sociedade civil. E, mais uma vez, reiterar, texto novo, ó, que legal,
saído hoje do forno, está lá já disponível em nosso site. A gente está debatendo a questão da MEI. As organizações da sociedade civil podem contratar MEI? É a pergunta que sempre aparece. Então, o texto se chama MEI e OSCs, Normas e Cuidados, e é uma autoria das meninas lá do SBSA Advogados, um escritório que é talvez um dos escritórios mais potentes do campo das organizações da sociedade civil no Brasil, e a gente conta com essa parceria de forma muito querida, muito próxima. A Laís já esteve aqui com a gente, a Laís Lopes, a Paula Storto já esteve aqui, a Camila Alucci já esteve aqui também com a gente com um debate sobre as questões trabalhistas nas organizações, a quem eu mando um grande beijo a todas elas, e a Camila que estava aqui assistindo especialmente. Maravilha. E dizer para vocês que nós tivemos semana passada o lançamento do nosso site novo, tá? Nesse dia a gente divulgou o resultado do sorteio do livro que a gente sorteou aqui pelo Instagram, né? O livro, quem ganhou foi a Daniane Araújo, ela que marcou aí no post da promoção, marcou 5 amigos, enfim, a gente fez o sorteio. A Daniane Araújo, a gente já encaminhou o livro para ela. E num dia ao vivo a gente sorteou uma caneca Oscar Legal, dessa aqui. E como a ganhadora foi daqui de Salvador, eu pude entregar pessoalmente, até postei a fotinha da gente junto, com todos os cuidados, né, distanciamento, quase um distanciamento, porque a gente chegou um pouquinho ali próximo para tirar foto, mas com todos os cuidados. Professora Karine Rocha está aqui, um grande beijo para você, parceira, a gente que está aí nessa luta também pela criação da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia. Então, eu, a professora Karine Rocha, Camila Chagas e mais quem puder chegar, seja muito bem-vindo para a gente tentar fazer essa criação aqui. E, por fim, já acabou a agenda, é isso mesmo. Já estamos acabando a nossa live, daí é isso. Eu costumo falar isso, mas é verdade. A live, quando é boa, você pisca o olho, a live está acabando. Né? Então, a gente pisca o olho, a gente está acabando. Então, só para responder aqui, o pessoal da Acesse Essa Ideia, pode repetir o nome das plataformas que ajudam as organizações. Então, a primeira é OSC Legal Instituto. De cara, né, a parte jurídica, a gente tem bastante informação lá. Além dessa, eu recomendo fortemente o site da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, o site do Prosas, da Startup Prosas, tem muito edital lá também. Tem a Escola Aberta do Terceiro Setor, que tem vários cursos. E daí você tem o Instituto Filantropia, você tem o Instituto Nossa Causa, que o nosso grande amigo Nailton Casubá escreve também. Então, você tem aí o GIF também, tem um site muito interessante, com muita informação. IDES, a gente acabou de falar da pesquisa que o IDES faz. Então, todos esses sites, todas essas referências são importantes. E também, aqui, obviamente, a gente deu aqui o site e o canal do YouTube da Daiane Dutra, que tem trazido discussões muito interessantes sobre captação de recursos, numa perspectiva que se aproxima muito do que a gente tem feito, né? De entregar a informação, né? Democratizar a informação, entregar a informação para as organizações. Nesse sentido, Dai, a gente está finalizando aqui a nossa live, mas eu queria que você desse aí uma dica prática, pensando especialmente no público das pequenas organizações. A gente aqui tem um apreço muito grande, muitas pequenas organizações desse país inteiro têm assistido a gente, tanto aqui ao vivo, quanto no nosso canal no YouTube, e eles pedem muitas dicas. Então, qual a dica que você teria para as organizações que estão nos assistindo? Vixe, Maria, uma só, né? Olha, Lucas... pode ser mais de uma. Pode... Então, eu vou dar duas. Que, na verdade, são 2 vídeos que estão disponíveis lá no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir na íntegra. O primeiro é como planejar em um momento de incerteza. Então, nesse momento, né, tem muita gente que fala assim, eu vou esperar tudo isso passar para depois planejar. Não, minha gente, vamos planejar agora. Tem técnicas em que você pode, mesmo num cenário de incerteza, colocar o seu planejamento no papel e colocar em prática. Então, lá vocês vão encontrar um vídeo sobre isso, sobre como planejar em um cenário de incerteza. Inclusive, vocês vão conseguir baixar um formulário que é a planilha que eu utilizo para fazer os planejamentos das organizações que eu assessoro. Então, primeira coisa, planeje, conheça as diferentes e as diversas
fontes de financiamento e aí, a partir disso, coloque o seu planejamento no papel. Pode ser que você comece bem timidamente em 2021 e 2024 você vai estar bombando, então planeje. E o segundo, que também tem um vídeo sobre isso lá no canal, que é como construir, como criar o seu próprio network, porque muita gente fala, captação de recursos é de um grupinho, precisa ter o seu network, precisa ser nascido bem. Não, não é assim. Você pode começar o seu network do zero, né? Que é essa rede de contatos do zero. Basta que você siga um passo a passo que eu um pouco compartilho com vocês nesse vídeo, para que você possa justamente criar a sua rede de relacionamento de acordo com o perfil da sua organização. E aí você também vai poder baixar lá um material em que você vai já poder colocar em prática. E aí, por fim, eu sei que eu já falei duas, mas queria falar a terceira. Não só planeje, monitore, crie rotinas de monitoramento dessas metas na sua organização. Equilibre captação de recursos à gestão de projetos. Nunca deixe que essa balança esteja desequilibrada, porque realmente é o momento de entender que a captação de recursos é fundamental para você pensar o presente e o futuro da sua organização. Muito bom, né? Não foi só uma dica, foi um combo de dicas muito bacanas, muito interessantes, muito legal. A Alba acabou de perguntar aqui, Dai, onde é que eu encontro essa planilha? Então repete aí, para quem eventualmente não pegou, repete aí onde é que ela encontra essa planilha e essas dicas todas. Olha, você vai... os vídeos você vai encontrar no canal do YouTube, que foi esse que Mariana colocou. Todo mundo pegou Daiane aqui. Dutra, YouTube / Daiane Daiane Dutra. Simples e eu não sei, mas é Daiane Dutra. E lá na descrição do vídeo você vai encontrar um link e que vai te direcionar para você baixar material, para você já colocar em prática o que você aprendeu no vídeo. Muito bom. A Marisa, que é do Coletivo de Mulheres lá de Brasília, está aqui agradecendo, todo mundo cumprimentando. Gente, muito obrigado a todo Abraço, mundo, todos. Robson. Grande companheiro Robson, todo mundo. Queria só reiterar aqui, antes de acabar, reiterar os convites para a gente, a agenda importante. Então, dizer para todo mundo, acessem o texto novo do Oscar Legal Instituto, em parceria com o SBSA Advogados. Foi uma autoria da Laís de Figueiredo Lopes, da Camila Haluch, da Paula Estorto. O texto chama MEI e OSC, normas e cuidados. Então, você que tem dúvidas sobre a contratação de MEI, né, de microempreendedor individual pela sua organização, tá lá o texto, ficou muito bacana, o texto é excelente, como tudo que o pessoal do SBSA Advogados faz, o texto é excelente, o escritório SBSA Advogados é uma potência na discussão das organizações nesse país, então não seria diferente, a qualidade ficou absurda, é um baita de um texto, eu recomendo fortemente que vá lá. Então tá lá no nosso site, www.osclegal.org.br, você vai lá na parte de texto que aparece, é o primeiro que aparece, tá bem? E agenda rapidinho pra gente, pode colocar o link aqui, pode sim, agradeço se você colocar o link aí, ajuda também, Leonardo, obrigado a você. Então, rapidinho, a nossa agenda. A Ayla é de Fortaleza, Ceará. Ayla Souza, um abraço, Ayla. Então, agenda rapidinho. Dia 5 e 6, Caravana Miroski do Amapá. Eu estarei com o pessoal da plataforma Miroski nesses 2 dias, falando com o pessoal do Amapá. Dia 17/8, live Oscar Legal sobre a implementação do Miroski no Espírito Santo, com Maristela Guache e César Manhães. E dia 31 de agosto, debate Oscar Legal sobre entidades religiosas, com André Fonseca, Camila Chagas e Thaís Amorim. Né? E o texto novo que eu já falei. Então, Dai, deixa aí suas honrosas despedidas para a nossa audiência. É agradecer, Lucas, é agradecer a você, agradecer a plataforma, parabenizar o trabalho. Eu sempre acompanho, sempre vejo as lives. Parabenizar pelo site que está lindíssimo, super intuitivo. Assim, muito parabéns, porque eu sempre falo, né, que
por onde é que eu começo a pensar captação de recursos? Você começa pela comunicação e você está fazendo isso super bem. Então, parabenizar e agradecer pelo convite. Me coloco sempre à disposição das organizações que seguem Ótica Legal, de você, da equipe, porque realmente é momento de a gente somar forças para que a gente fortaleça o campo, né? Fortaleçam as organizações sociais. Agradeço demais, Lucas. Eu que agradeço, uma felicidade enorme ter você por aqui, você que eu considero uma amiga querida, uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração incrível, um carinho enorme por tudo que você, né, da sua trajetória, que eu lhe conheço já de algum tempo, né, então posso dizer isso de carteirinha, né, de quem está ali acompanhando muito próximo, da pessoa que você se tornou, da profissional que você se tornou, da referência que você se tornou na captação de recursos. Para mim é uma felicidade enorme ter você aqui como essa profissional e também como amiga, você viu que eu estou aqui nessa intimidade chamando de Dai aqui para todo mundo ver, é porque me permito chamar dessa forma, porque realmente temos uma relação muito boa, além da admiração muito grande. Queria aproveitar e estender aí o cumprimento também para a Ivanzinha, para seu filho, né, dizer que torço muito, né, pelo sucesso do mandato e de tudo que ele tem feito também, as proposições, porque é ponta firme mesmo, tem feito um trabalho muito bacana. Então, despedindo de todo mundo, queria agradecer mais uma vez, Dai, por você estar aqui com a gente, não só pelo bate-papo comigo, mas com toda a nossa audiência, disponibilizar essa expertise para as pessoas que estão nos seguindo. Então, você que está aqui assistindo, que já assistiu ou que vai assistir pelo YouTube, segue a Daiane, pega as dicas que ela trouxe por lá, tem muita coisa bacana. E é isso. Tamo junto. Até essa semana aí, olha que legal, live na próxima, dia 17. Tamo junto e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada, gente.